O número de testes positivos, então, para Covid feitos em farmácias caiu quase 40%, gente, só na primeira semana de fevereiro, como eu falava agora há pouquinho com a doutora Luana Araújo. E o outro dado que eu também tratei na entrevista é o seguinte: há uma queda, o da taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid no estado de São Paulo. Para falar, então, sobre esses números e também sobre o cenário da pandemia, agora a gente conversa com o presidente do Sindicato dos Hospitais de São Paulo, o Francisco Balestrin. Francisco, boa noite. Bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, senhor, de estar aqui. Bom, esse dado que a gente está passando sobre a ocupação dos leitos de UTI, essa queda, na ocupação dos leitos de UTI é um dado significativo. Eu gostaria de saber, no sistema em geral, de fato a gente consegue ver essa redução da pressão na ocupação? Bem, é exatamente isso que a pesquisa ela tem a ver, né? Sim. É uma pesquisa onde a gente tem uma amostra relativamente significativa do estado de São Paulo como um todo. Sim. São quase 75 hospitais, são 74 hospitais, e eles vêm tanto do 85% são hospitais do interior e 15% os hospitais da capital, que são os grandes hospitais. Isso, sob o ponto de vista das informações que a gente tem na pesquisa, nós tivemos realmente, nos últimos 20 dias, uma queda de ocupação dos leitos de terapia intensiva, o que é uma informação alvissareira, claro, quando todos nós, de alguma forma, estamos assombrados com aquilo que aconteceu exatamente nesse período aí da Ômicron, no momento que nós, digamos, entre aspas, já nos sentimos um pouco aliviados em relação a que estava acontecendo. Sem dúvida. Francisco, o período de ocupação desses leitos também ele é menor quando a gente olha para aquele momento agudo que é impossível da gente esquecer. Isso está também apontado ou não? Veja, a média de permanência dos casos de pacientes com a Ômicron, ele sempre foi menor do que a média de permanência dos pacientes que tinham eventualmente a Delta. O que, de alguma forma, já sinalizava que a gente tinha uma letalidade menor dessa variante e, consequentemente, a gente também conseguia fazer com que os pacientes ficassem menos tempo nos leitos. É claro que também nós tivemos um aprendizado muito grande nesses 2 anos. Então, a forma como os próprios pacientes são atendidos dentro da terapia intensiva, o momento que eles são colocados no respirador ou não. Aliás, neste momento, a gente tem poucos pacientes em respirador, o que significa que a gente também tem uma gravidade menor dos casos. Então, nós aprendemos bastante com isso. Então, se você soma uma menor gravidade, uma menor letalidade com o aprendizado que nós tivemos nesses 2 anos, a gente consegue, sim, ter esses números que são, como eu já disse, alvissareiros para todos nós. Sem dúvida. Lorival Santana também participa do papo. Lorival, por favor. Boa noite, doutor Francisco. Queria perguntar sobre o perfil dessas pessoas hospitalizadas, se são mais velhas, se tem jovens, se tem crianças, se são vacinadas, se não são vacinadas. A gente viu um dado que aqui em São Paulo, creio que 80% das pessoas que iam para a UTI eram não vacinadas, quando elas representam apenas 20% da população. Lorival, boa noite. Bem objetivamente, nós temos um perfil de idade, desta vez, um perfil mais envelhecido do que nós tínhamos há 20 dias atrás. Há 20 dias atrás, nesta amostra, evidentemente, nesse conjunto de hospitais, nós tínhamos quase que uma prevalência maior de pacientes nas faixas de 30 aos 50 anos. Agora, nós temos uma prevalência maior, ou seja, um número maior de casos dos pacientes entre 60 e 80 anos de idade. O que significa que teoricamente, aqueles pacientes que eram mais jovens, já de alguma forma já tiveram suas altas, ou estão menos suscetíveis nesse instante, enquanto que aquelas pessoas mais idosas, aquelas que infelizmente têm mais comorbidade pela própria idade,
elas são aquelas que estão sendo hoje a maioria dos casos que estão internados nas terapias intensivas. Em relação à vacinação, eu queria chamar um pouquinho a atenção, porque os nossos hospitais são hospitais privados. Então, existe um perfil um pouco diferente daqueles hospitais que são hospitais públicos. Porque, de um modo geral, nos hospitais privados, a gente tem um número maior de pessoas vacinadas, ou com a primeira, ou com a segunda, ou até com a terceira dose. Ou seja, algo em torno de 60%, 70% das pessoas que estão internadas, elas têm sim já o seu esquema vacinal completo. É claro que também isso significa que nós temos muito mais pessoas vacinadas, suscetíveis e, consequentemente, aumenta o número de pessoas. Já nos hospitais públicos, me parece sim que o número de pessoas que estão internadas em terapia intensiva são aquelas que menos, de alguma forma, tiveram acesso à vacinação pelos mais variados motivos. Sim, doutor Francisco, em relação às crianças, né, aos jovens, aos adolescentes, esse começo de ano foi muito difícil, muito cruel. A gente viu um número absolutamente considerável, né, de crianças e adolescentes tendo que ser internadas e algumas, infelizmente, tendo que ficar em leitos de UTI. Esse quadro ficou mais claro em algum momento e esse arrefecimento também está constatado nessa queda inicial a qual eu me referi no começo da entrevista? Ele também está constatado, sim. Sim. É claro que no período anterior nós tínhamos menos número de crianças. Sim. Né? Quando nós tínhamos uma outra variante, a Delta, nós tínhamos menos crianças internadas. Agora, nesse período atual, nós tínhamos um número um pouco maior de crianças internadas há 20 dias atrás, agora diminuiu. Provavelmente, esperamos que isso também seja fruto da vacinação e da capacidade do Estado que está tendo de vacinar essas crianças, porque todos nós sabemos, eu acho até que é redundante dizer, que nessa faixa etária agora são aqueles jovens, crianças que são suscetíveis e que precisam ser vacinadas com as vacinas que estão aí no mercado e que são vacinas completamente comprovadas do ponto de vista técnico e científico e que, se elas não forem vacinadas, provavelmente nós vamos ter dificuldades de sair desse período de pandemia e ir para o momento de endemia. Sem dúvida, doutor Francisco, essa redundância, né, Lorival e a todos que nos acompanham sobre a importância da vacinação das crianças é muito bem-vinda aqui na CNN, sem dúvida. A gente gosta dessa redundância, que é para deixar claro para as pessoas, de fato, como é fundamental cuidar da vacinação das nossas crianças. Lorival. Ainda nesse aspecto da endemia e da gravidade dos pacientes, no início da pandemia, um grande desafio era que as pessoas, quando chegavam ao hospital, quando chegavam a sentir falta de ar, já estavam com o pulmão muito comprometido, né? A gente sabe que, no caso da Ômicron, ela afeta muito mais as vias superiores. Queria saber se isso ajuda ou atrapalha a pessoa a perceber que pode estar doente e a chegar mais comprometida ou menos comprometida ao hospital. Lorival, nós continuamos tendo um fluxo muito grande de pessoas que estão indo aos pronto-socorro. Na realidade, embora a gente tenha tido uma diminuição grande de pessoas que, como a gente viu até agora, estão sendo internadas, mais do que sendo internadas, precisando de uma internação mais grave, num momento mais grave, os pronto-socorros eles continuam a ser muito frequentados, já que nós temos, sim, filas, né? E a gente, infelizmente, tem instituições que acabam tendo quase 2 horas de fila, exatamente pelo grande afluxo de pessoas que a gente recebe, porque, de um modo geral, as pessoas estão mais alertas. Claro que ninguém, nesse momento, vai esperar ter aquilo que você chamou de falta de ar, porque agora todo mundo, ao menor sinal, uma tosse, uma pequena febre, uma dor nas costas, que é um dos sinais também da Ômicron, ele já se dirige aos pronto-socorros, muitos deles ávidos para serem testados, porque também a gente às vezes tem uma certa dificuldade para marcar os nossos testes, ou em farmácias, ou em laboratórios. Então, as pessoas elas estão muito alarmadas, muito alertadas por isso. Doutor Francisco Balestrin, presidente do Sindicato dos Hospitais de São Paulo, muito obrigada por partilhar aqui com a gente a boa nova, essa queda aí na ocupação dos leitos de UTI.
estamos atentos às informações. Uma boa noite ao senhor e até uma próxima. Muito obrigado, Manalese. E apesar de não ser a doutora Luana, eu também estou sempre à disposição para ter chamado. Doutor Francisco, por favor, venha sempre. A Luana tem aquele magnetismo mais claro, o espaço é aberto para todos. Muito obrigada. E bom saber que o senhor nos acompanha sempre. Isso é excelente. Muito obrigada. Boa noite para todos. Obrigada. Lorival, obrigada também, querido, pela parceria em mais essa entrevista.